aqui é a Josi Milani e agora começa mais um podcast por trás do CNPJ do Metropolitano Presidente Prudente. E hoje estou com um escritório convidado muito especial aqui comigo, que é a Autêntica. Tudo bem, meninas? Certinho. Tudo bem, Que bom. Hoje representado aqui pela Mônica Magalhães e a Adriana Otakara. Muito prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Ai, o prazer é nosso. Pelo convite, né? Sim. Por ter lembrado da gente. Ah, sempre, com certeza. E também estou com uma convidada muito especial que faz parte do Metropolitano Presidente Prudente, nossa parceira aqui da Inova Esquadria, representada pela Graciele Anjos. Gra, obrigada por você estar aqui, viu, com a gente também. Prazer te receber. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada às meninas por também vir, né? É isso. Pessoal, vamos lá então. Por trás do CNPJ, Autênticas, quem é que faz tudo acontecer? Hoje representado por vocês duas, agora um pouco antes de começar a gente estava conversando, né? Vocês já têm aí 7 anos de escritório juntas, né? Isso. E 33 anos de amizade e de profissão já deu 15, é isso? É, quase 16 de profissão, né? Nossa! É, a gente Atuante, graças a Deus. Então, na verdade, antes de fazer arquitetura, vocês já se conheciam. Sim, Ah, porque sim. Nós somos amigas desde a primeira série. Meu Deus, Eu que me lembro legal. do dia que nos conhecemos, da primeira série. A gente se conheceu na primeira série e amigas desde então. E fizemos arquitetura juntas sem programar. Foi Gente. coisa do destino, né? É. Não, sem programar? Sem Porque eu já imaginei que vocês cresceram falando, vamos ser arquiteta. Menina! Não foi. Vou contar um pouquinho, então. Conta pra gente. Na verdade, a gente se conheceu no prezinho, né? E já ficamos amigas ali. A gente estudava no colégio cooperativo. Sim. E foi bem no início do colégio. E aí a gente já ficou amiga. E a nossa amizade foi melhores amigas, tipo, de frequentar a casa desde dessa época, né? Da época que a gente o quê? Dormia, passava assim férias, dias na casa uma da outra. Não era assim, estudou junto, só conheceu. Não, era amizade real. Sim. E assim, desde sempre. E estudamos juntas da primeira série até a 8ª. Depois, na 8ª série, primeiro colegial, eu mudei de colégio. E a Adri continuou no cooperativo. Daí, fui para outro colégio, aí fizemos cursinhos. Aí, no dia do vestibular, a gente se encontrou, por acaso. Eu falei, Adri, e aí? O que você vai prestar? Dela arquitetura. Arquitetura também, na Unesp. Gente. Na Unesp. Nossa, a gente tava fazendo o vestibular da Unesp. Então era da Unesp. Mas aí caiu na mesma turma? E aí a gente estudou na mesma sala. Gente, que legal. Que legal. No dia de comemorar que a gente tinha passado, né? Na verdade, eu lembro certinho. Eu tava lá com meu pai olhando a lista de aprovados. Sim. E aí, primeiro eu vi a Adri. Porque é por ordem alfabética, né? Adriana. Daí primeiro foi comemoração. Nossa, pai, a Adri passou, que legal. E aí chegou no meu nome, aí eu passei também. Que e legal, desde então a gente estudamos juntas. Então a amizade desde os 7 anos de idade. Mas eu sou muito grata à Dorotia, mãe da Mônica, porque Mônica não era o plano inicial. Na minha cabeça, Mônica ia fazer faculdade de artes. Sim. Porque no colegial, a gente tava em outros colégios, estudava. Mônica muito Caxias, né? Então, desde sempre. Daí, então, ficava nessa rotina do... Então, a gente se encontrava mais esporadicamente, né? E até então, Mônica arquiteta? Não, Mônica vai ser artista. Eu queria fazer artes plásticas, pintar quadros, pintar telas. Mas aí a minha mãe falou, não, Mônica, vai ser arquiteta. A mãe influenciou um pouquinho. E graças a Deus, a Mônica obediente. Eu fiz teste vocacional, tudo, e tem tudo a ver, né? Então, assim, a gente cria muito, né? E nessa parte da criação, era o que eu mais me identificava. Então, fui ser arquiteta por conta da criação mesmo. Então, assim, de ter isso, de criar, de pensar no todo ali, de conseguir expressar a arte de alguma forma. Sim. E aí foi por isso que eu fui pro lado da arquitetura, para conseguir expressar a arte. Que bacana. E como que vocês juntaram assim, Flávio, vamos montar o escritório, porque cada uma tem 15 anos de experiência. Aí você, agora vamos montar o escritório junto e escolher o nome. Na verdade, era um plano inicial da Mônica desde a época da faculdade. Era o meu sonho.
Sempre foi meu sonho Ter um ter um escritório? escritório. E como a gente sempre se deu muito bem, na época da faculdade, nós tínhamos, assim, grupinhos separados, só que os trabalhos de projeto fazíamos juntas. Porque, como toda faculdade, tem a parte que é carga teórica Sim. e tem a parte que é prática. Sim. Então, tudo que era relacionado à prática de projeto, a gente sempre fez juntas. Então, assim, a nossa criação de desenvolvimento de projeto é a mesma. Só que na parte teórica, Mônica é uma pessoa, assim, mais esforçada, né? Queria uma menção honrosa. Tem que ter um equilíbrio ali. Eu queria me formar. A Mônica queria menção honrosa. E o bom, assim, que a gente sempre se respeitou. Porque, assim, não existia assim, ai, por que você tá fazendo esse trabalho com fulano? Não tinha isso. A gente tinha grupos separados Sim. e a gente tinha a nossa amizade. E a gente sabia que daria certo a parte de fazer projeto juntos. Sim. Então, a gente sempre fez projeto junto na faculdade. E aí, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ter um escritório de arquitetura e que eu queria que a Adriana fosse comigo. Tipo, Já tava nos planos. já tava no meu plano. Então, Ela já assim, tinha colocado lá no futuro, já Sim, tava sim, gravado. já tava no porque futuro. assim, ó, como uma boa arquiteta, eu tenho que ser muito bem planejada. É, E era isso, então, certo. sempre foi, tinha um caminho assim, ó, eu quero chegar naquele destino e eu vou naquilo. Então, eu já tinha tudo na minha cabeça aqui. Só que aí, no terceiro ano, a Adri já começou a fazer estágio num escritório aqui em Prudente, renomado e tudo mais. Eu lembro. Você lembra? Lembro. E a Adri fazia estágio lá. E eu fazia estágio mais na faculdade mesmo, né? Então, fazia pesquisa, essas coisas. E comecei também em paralelo com o estágio aqui no escritório. E aí, fomos seguindo ali. Aí, chegou na época de se formar, a Adriana continuava nesse escritório, já ia fazer quase mais de 2 anos, né? Que foi no Eu entrei no segundo. começo do terceiro, né? Sim, Então, sim. já no final do quinto, já tá completando 3 anos, né? Já tava pós-graduada como estagiária. Que legal. E aí, ela recebeu proposta de permanecer lá. Então, eu fui aquela rara pessoa que não passei pela crise. Meu Deus, e agora? Eu tô me formando, tô sendo uma desempregada. Não. Tava empregada ainda. No meu mundo cor-de-rosa, Sim, graças a sim. Deus, eu não precisei passar por isso. E eu já não fazia mais estágio, porque aí como no TCC eu resolvi deixar meu estágio para me dedicar exclusivamente ao meu TCC. E tinha na minha cabeça que eu precisava ter experiência para depois ter o meu escritório. Que era uma coisa que, assim, eu não queria sair crua e começar o escritório. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a prestar concurso e eu passei para ser arquiteta de uma prefeitura aqui perto, em Teodoro Sampaio. Nossa, gente. Então, com 6 meses de formada, eu já fui ser arquiteta do município de Teodoro Sampaio. Olha só. Nossa, que história, hein? E aí passaram-se nisso aí 11 anos. Eu, como arquiteta de Teodoro Sampaio, tendo a minha experiência, conseguindo ali fazer projeto de tudo quanto é coisa, desde UPA, posto de saúde, reforma de hospital. E essa parte escola. hospitalar é legal também aprender, assim, né? Porque não é muito comum pegar, eu acredito, né? Na verdade, até é o nosso carro-chefe hoje em dia, Aí, ó. justamente isso. Essa parte de saúde. Fazia sabe? parte do projeto aí. Isso. Deus preparou vocês. Foi preparando a gente, porque aí a prefeitura trouxe muita bagagem, muita coisa. Então, a gente foi conseguindo ter isso, e hoje a gente pode falar que a gente tem assim, uma expertise no assunto que é muito grande, né? E que Sim. é difícil as pessoas terem, porque você precisa fazer para você conseguir realmente ter essa expertise, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente foi criando. E aí, o que aconteceu? Passou aí os 11 anos. Eu, como arquiteta lá, fazendo a minha carreira também como arquiteta autônoma, porque eu trabalhava na prefeitura 20 horas e eu tinha todo o restante. Você não tinha um escritório ali no Jardim Paulista? Perto do Da Show, não era? Ou não? Não. Não? Não, eu já tive um escritório aqui, Uhum. mas era ali perto da Rua Bela. Foi bem no Ah, começo, tá. assim, Uhum. da carreira mesmo. E aí, depois, a maior parte do tempo foi Teodoro Sampaio e trabalhando como autônoma no meu escritório em casa, assim. Sim. E aí, em 2019, a Adri saiu do escritório que ela trabalhava. Aí eu falei assim, agora é a hora. Agora é a hora. É o start. Ela assim, pelo amor de Deus, agora vem.
agora é a hora. Uhum. Então e aí a gente já tinha um nome ali, né? Então, tipo, tinha bastante cliente em Teodoro, a Adriana já conhecia muita gente. No escritório que ela trabalhou, você também teve a oportunidade de trabalhar com muito projeto de saúde, né, Adri? Isso, na verdade, porque assim, o escritório ele não era focado só em residência, na verdade, focava assim, ia desde a parte residencial, a parte hospitalar, a indústria. Sim. Então, ali eu consegui ver várias frentes dentro da arquitetura, né? E lá eu era gestora de projetos e fazia essa integração com a obra. Então, isso facilitava bem essa parte de aprendizado, Uhum. né? E acabava por eu ser a responsável pelo setor de projetos na época. Então, eu tinha que saber, né? E uma das coisas que a nossa formação, isso ajuda muito, né? Mesmo que a gente não tenha um conhecimento básico, assim, o suficiente, a gente sabe pesquisar, né? Que acho que correr atrás. Então, também foi o que fez eu ter essa possibilidade de mexer em todos esses projetos, né? Então, nisso a gente foi agregando, né? A Mônica agregando os conhecimentos e no final a gente foi se capacitando simultaneamente nas mesmas diretrizes, mas em frentes separadas. Ela na esfera pública e eu na esfera privada. Que bacana, gente. É. E assim, quem vê, né, não imagina, né, toda a história que tem por trás, né? Isso que é bom a gente fazer por trás do CNPJ, entender melhor a essência de tudo isso. Que história. E olha que eu conheço vocês faz tempo, eu não sabia nem metade da história. Você viu como a gente fala demais de outros assuntos? Não tem como. Às vezes que eu fui visitar, elas no escritório, nossa, mas a gente conversa, hein? E aí o projeto mesmo falava menos. O restante a gente conversando. E sempre essa boa energia lá no escritório de vocês também. Muito gostoso. Mas vem cá, Gra, fala pra mim aqui. A Inova Esquadria já tá com 10 anos no mercado. Sim. Né? Já vai fazer 10 anos, né? Vai fazer 10 anos 10 no mercado. anos. Isso. E hoje representada por você, o Carlos, né? Isso, e o nosso, na parte comercial, que é o Renan, que vocês conhecem, né? Tá com a gente também, nessa caminhada também de quase 10 anos, o Então, Renan. é quem faz o negócio acontecer Quem faz na Inova. que é o Carlos, o Renan e a Graciele, né? Sim. A gente faz acontecer também aí na Inova, fazendo a parte das quadrilhas de alumínio, vidro temperados, entregando os sonhos, né, pros clientes, né? Eu acho legal, porque quando a Inova começou, eu conheci vocês Sim. quando vocês começaram, Sim. né? Sim. Então, é bem legal, porque realmente, hoje em dia é difícil uma empresa que querendo ou não, essa parte de esquadrias e vidros, é muito fácil de não ir pra frente, Sim, né? Porque sim. são muitas empresas, né? Hoje no mercado tem muito, né? Então, assim, é bem difícil, é um desafio muito grande, né? Na verdade, o Carlos tá aí na área já há mais de 25 anos, né? Que o Carlos Já trouxe uma bagagem. já muito trouxe uma boa, bagagem, né? Que Não era um aventureiro, né? Não, Sim, a gente veio de uma outra sociedade que, né, que ela foi aí por quase 8 anos, né, não deu certo, enfim, mas aí veio a Inova, e a gente colocou o nome de Inova pra inovar o caminho, né, então assim, tá dando certo, deu certo, e é um desafio muito grande, por ter muito concorrente aí no caminho, mas a gente faz o máximo, né, de fazer um serviço bem legal, entregar um serviço de qualidade, que é isso que é importante, né, pra poder enfrentar o desafio que tem no mercado, né? E a confiança pra indicar, né? Sim, como vocês sabem muito bem, né, meninas? Sim. Esquadria é assim, tem que ser minuciosa, né? Sim. Porque é vidro, é esquadria, é as portas, né? Então, os batentes, tudo tem que... Eu brinco que dá certinho, na porque... construção civil é pior que casamento. Todo mundo fala assim, casamento não tem orçamento com menos... Festa de casamento, né? Sim. Não tem orçamento menos de R$1.000. Sim. E na construção civil também. Então, também. realmente, é uma confiança porque é um investimento. E muitas pessoas... não têm a possibilidade de construir mais de uma casa ou mais de uma edificação. Vai ser a né? única da vida dela, né? Então, isso é legal, né? Porque a pessoa te dá essa oportunidade de você estar vinculada com ela, às vezes, por 20, 25 anos, Sim. né? Então, isso é muito legal, porque vai além de uma simples venda, vai além, é o valor mesmo que o produto tem. Sim. E a gente fala muito lá, né, quando a gente conversa, que é sonho, né? Igual um casamento também é um sonho. A parte da construção, a parte de esquadria, uma janela que seja, é sonho.
A pessoa ali tá ali sonhando, né? Ai, meu sonho, então eu vou colocar, ó, um exemplo, uma porta persiana. Às vezes a pessoa fala, eu coloquei essa, mas eu tenho um sonho ainda de colocar uma porta persiana que é automatizada. Então a gente fala que é igual um casamento mesmo, é um sonho, né? Verdade. Então a gente tem Cada que... desses detalhes, Sim. né? E realmente, sim, a gente tem clientes que querem ter esse tipo de esquadria, sabe? Sim. Eu quero chegar em casa e conseguir abrir todo o meu vão, que é aquela automatizada, Sim. né? E ter aquela paisagem. Eu vou fazer o meu quarto virado pra piscina, pra hora que eu estiver ali, acordei, já acionei, a minha persiana subiu, já vi a minha piscina, vi minha área de lazer. É um sonho. É um sonho. A pessoa sonha acordar sonho. todos os dias e ter isso. A experiência. Essa experiência. E é um produto e um serviço que o cliente ele usa todos os dias, Todos né? os Tem dias. coisas que a gente coloca na obra ali, mas que não é usável todo dia, só precisa para ter estrutura. Mas não, a esquadria, o vidro, a janela, a porta, né? É algo que é muito usável, né? Então... Usável, daí por isso que precisa ter a Sim, qualidade. essa qualidade. Porque senão, né, não adianta. Não Você adianta. Imagina aquela porta emperrando todo dia. Não dá, não dá. Nossa, não dá. Daí você desenvolve o que? Um Tem que ranço, ser né? levinha Desnecessário, né? Levinha pra abrir, né? Quando a gente põe aquela portona assim enorme. Então você abre com facilidade. Faz toda a diferença. Eu não sei onde que acontece, né? Os arquitetos gostam de uns vãos livres, uns Ai, vidros adoro. grandes, né? Eu não sei. O Renan chega e falou, Renan do céu, que largura é essa? Cada vez maior, né? Tecnologia tá aí, eu tenho certeza que... Adaptação, alguma coisa. O Renan mesmo vendeu uma obra essa semana, eu falei, que largura é essa, Renan? Tem que ser. Vai ter que ser, vai ter que fazer acontecer. Confia. Tem que fazer acontecer. E justamente é isso, porque o cliente quer um vão pra ele abrir, ele olhar pra área gourmet dele, olhar pra piscina dele, e é isso. Então tem que fazer acontecer, né? E nos projetos, cada vez mais a gente tem os vãos livres, a gente tem as partes todas com vidro, né? Sim. Então, assim, na arquitetura... Antes, a gente tinha ali mais paredes, né? Sim. Casas com mais paredes. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem esses grandes vãos aí que é essencial a esquadria para poder... Eu falo muito pro Renan, falo assim, Renan, não existe mais o 2 e 10? Foi cancelado, 2 foi cancelado. Não existe mais o 2 e 10? Não, agora tudo é 3 e pouco, meu 3, Deus. 4, 4 e 20. Acho que os estagiários nem sabem mais que antigamente as portas... É verdade, porque na faculdade, eu fiz design, né? Na faculdade tem uns padrões, né? De altura de mesa, altura de porta, Sim. altura de vidro, de peitoral. E hoje em dia tá tudo muito diferente. É engraçado porque às vezes no levantamento, né? Às vezes, assim, a reforma, né? Por exemplo, a gente também mexe com reforma. Principalmente quando é a parte institucional, é muito difícil... ter um prédio pronto, né? Sim. São poucos os lugares que têm essa oportunidade de fazer um prédio do zero. Então, acaba tendo que fazer essa reforma. Pra reforma, tem que fazer o cadastramento. E são tantas informações, porque o cadastramento, ele não envolve só a medida do ambiente, ele envolve medida, já ver qual é a infraestrutura. Então, onde tem tomada, onde tem ponto. E, às vezes, passa, né? Sim. Alguma medida. Daí, a gente sempre olha assim, vai na foto e fala assim... Bem, é uma informação que dá pra gente fazer estimado no projeto? Daí a gente olha a foto, assim, daí a gente sempre pega o quê? A porta de referência. Porque, teoricamente, prédios antigos, principalmente, a porta é 2 e 10. E prédio novo? O problema é prédio novo. Quando faz reforma, a gente consegue olhar pra porta, aí sabe, a porta tem 2 e 10. Sim. Então, essa parede aqui vai ter quase 3. Vai ter 2,90. Porque a gente, como arquiteto, a gente precisa ter noção do espaço. Tanto é que quando a gente vai fazer o vestibular de arquitetura, na nossa época a gente tinha prova técnica de desenho. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o espaço e a gente precisa ter noção desse tamanho. Então, a gente tá aqui, qualquer espaço que a gente olha, a gente tem noção daquilo. A gente teve isso antes de entrar na faculdade e a gente teve isso durante o nosso curso. A gente chama de desenho de observação. Legal. Então, a gente precisa ter essa noção. E a gente tem algumas medidas padrões na nossa cabeça. Sim. E a porta é uma delas. Porque sempre foi de 2 e 10. Então, 2 e 10 por 80, por 90. Peitoril de janela, 1 e 10 por... 1 e 10, exatamente. A gente consegue olhar e ter uma noção. Então, muitas vezes a gente olha aqui, ó, daqui a ali, tem quase 3. Porque a gente tem noção do espaço, porque a gente aprendeu a olhar
dessa forma. Às vezes eu olho o chão pelo tamanho do piso, eu vejo o tamanho do Mas o piso também tem 60, 70, 80. só que hoje em dia tem Isso muita também opção. isso também do espaço também tem, não é? Do tamanho do Sim. do piso. É que daí vai muito do objetivo desse espaço. Sim. Né? Mas que nem, por exemplo, às vezes coisas que não se pensa. A pessoa tem o sonho de colocar o piso grande. Legal. Esteticamente é bonito. Mas assim, ele vai ser otimizado? Uhum. Porque às vezes é um piso grande que vai dar muito recorde e no final vai ficar várias peças pequenas. Sim. Né? É isso Então, é uma... Como que é lá aquela pesquisa que saiu, que a arquitetura é uma das áreas em que o profissional ele tem a necessidade de conhecer uma quantidade de informações generalistas, não generalista, né? Como que é? Assim, a gente precisa saber de tudo, né? A gente, pra poder fazer arquitetura, você precisa saber um pouco de tudo. Sim. Então, quando você faz um ambiente, você tem que saber desde a esquadria, quanto da estrutura. Por exemplo, eu tenho que saber quanto que vai ser mais ou menos a minha viga que vai estar ali em cima para vencer um vão de determinado espaço. Então, você tem que saber um pouco de tudo para conseguir fazer arquitetura. Porque tudo que vai estar no final da obra, você tem que ter noção. Porque se você não tem noção, não realiza aquilo que você projetou, aquilo que você planejou. E esse é um objetivo muito nosso, né? Nós não gostamos de prometer fazer projetos que pra gente é uma promessa pro cliente. Sim. Que eles não vão conseguir executar. Então, esse é um ponto, até né? que nem agora que o nosso foco tá nessa parte da saúde. Material tem uma especificação certa, né? Então, esse material eu posso aplicar, então eu posso oferecer essa textura pro cliente. Nessa situação eu posso usar esse tipo de pedra, eu posso usar esse tipo de louça, porque a gente quer que realmente, né? Eu brinco, além da arquitetura, né? Eu também tenho a minha vida paralela acadêmica, né? Acadêmica. Então eu também sou docente. Então lá eu falo que hoje em dia, Adriana, eu falo para os meus alunos também que um bom projeto não é um render perfeito, é um render executado. Então, assim, ele não precisa nem ter render. É um 3D bem feito, bem pensado, com todos os elementos. A pessoa vai conseguir olhar aquele 3D e olhar a vida real e vai identificar todos os detalhes. Pra mim, Adriana, vejo que isso é um bom projeto. Sim. E é um cuidado que a gente tem que ter. E realmente acaba tendo que ter um conhecimento muito amplo, porque a arquitetura ela vai desde a parte da edificação, a parte dos interiores, a parte do paisagismo, né? Então, tem muitos elementos. E hoje em dia, que nem essa mudança da sociedade que a gente teve pós-pandemia, fez com que se enxergasse de uma outra forma, né? Que nem essa questão do contato com o exterior, a necessidade. Antes, os vidros menores, Sim. né? Por quê? Porque antes a nossa vida ela era toda feita... Olha, eu querendo dar aula, né? A nossa... Tá em você, amiga, tá em você. Daí, assim, as nossas edificações, elas eram projetadas para ser aquele núcleo, né? Então, assim, era para viver dentro do ambiente. E na pandemia a gente percebeu o quê? Que as nossas edificações, elas não estavam prontas para criar um ambiente interno com uma carga emocional, um suporte emocional necessário. Por quê? Porque a gente precisa, é natural do nosso corpo ter o contato com o céu, entender a insolação, ver a hora que amanhece, ver a hora que anoitece. Então nisso a gente tem hoje sofrido, né, essa mudança, justamente esse contato. Os terrenos voltaram a ser maiores, justamente para que esses espaços de contato externo sejam cada vez mais. Pessoas também procuram, às vezes nem em Teodoro tem bastante isso, né? Acaba que tem muitos clientes lá. As pessoas estão deixando de morar na cidade, né? E comprar, fazer as casas mesmo em áreas que seriam de tipo chácara. Sítios, chácara. Lá tem um rio, né? Tem, verdade. Tem rio. Então, de frente pro rio, fora da área de APP, obviamente, mas de frente. Vocês são de Teodoro Sampaio? Não. Não, somos nascidas em Presidente Prudente. Presidente Prudente. O que aconteceu foi o meu concurso na prefeitura. Ah, sim. Então, com 6 meses... Você fez contatos lá. Com 6 meses de formada, eu entrei na prefeitura, que foi minha grande escola. Sim. E é onde eu fui conquistando o meu espaço. E aí, a gente
foi tendo assim, nossos clientes. Então, a nossa carteira de clientes, muita gente é de Teodoro e muita gente recorrente. Tipo, pessoas que já fizemos vários projetos, assim. Isso é muito gratificante, né? Porque na nossa profissão, as pessoas realmente voltam. Sim. E, assim, pra gente, né? Pro nosso escritório. Então, isso é muito legal. A gente é muito feliz por isso. E esse cotidiano de vocês, a Adri tem a parte acadêmica, né? E mais o escritório. Você tem alguma outra coisa que você mais faz? Não, eu sou exclusiva da Autêntica. E por que o nome Autêntica, gente? Exclusiva Autêntica. Menina, por que o nome Autêntica? A gente queria algo que realmente não se apresentasse. Sim. Sabe? E assim, tem pessoa mais autêntica do que a Adriana. Não tem. Até a gente conversar no WhatsApp é autêntica. Obrigada, senhora. Fala, Idris, ó você. E assim, a gente foi mais por isso mesmo, sabe? Uma coisa que realmente se diferenciasse. A gente não queria um escritório com os nossos nomes, né? Com Mônica Magalhães ou Adriano Takara. A gente queria mesmo, até pensamos em várias coisas, mas a gente queria uma coisa que unisse isso. Sim. E que transmitisse, assim, a nossa amizade também, que é uma coisa tão, tão importante na nossa vida, né? Tipo, é algo que verdadeiramente deu certo na nossa vida, né? E hoje em dia, pra você conseguir ter um amigo que dure um ano, né? Eu tenho muitos amigos de longa data também, assim, de 25, 20 anos. E aí, o Tom vai saber a minha idade já. Mas não tem problema, não tem problema não. E hoje é difícil você conseguir manter uma amizade por um ano. E aí, vendo a história de vocês, né, que vocês têm amizade por 33 anos, e aí outra coisa que é difícil, ser sócio. Porque muitas amizades se separam quando ficam sócios. Fala assim, a gente se dá tão bem, vamos juntar a sociedade, daqui a pouco vira inimigo, né? E vocês estão aí junto desde o prézinho, né? Respeito. Cara, isso é muito legal. A gente se respeita muito, porque nós somos muito diferentes. Quem conhece a gente mais de perto, assim, até às vezes clientes, assim, eu tenho um jeito um pouco mais fechado, eu não sou uma pessoa tão expansiva, já a Adriana não. A expansão total. E assim, as pessoas pensam isso. Oi? Até que se, eu brinco, né, que se a gente for ver realmente colocar Adriana e Mônica, a gente classificado por terceiros, nunca falaria que realmente seríamos melhores amigas, porque, vamos dizer, no geral, no que é generalista, nós temos focos bem distintos, né, então... E se complementa. A gente foi perceber, a gente conseguiu entender isso durante a nossa vida profissional mesmo, porque assim... Quando a gente é criança, é fácil ser amigo, né? Você tem muito tempo, a gente passava muito tempo juntas, principalmente lá no início da amizade, né? Tipo, a gente ficava a manhã na escola, à tarde junta em casa, então assim, não tinha escola integral na época, a gente frequentava a casa uma da outra mesmo, dormia, passava o fim de semana, enfim. Ia com a casa da Barbie. Inteira. Chegava. E aí era fácil. Agora, quando a gente foi... crescendo, a gente foi adolescente, a gente já estudava em escolas separadas, mas a gente ainda... Tinha um contato. A gente se encontrava. E nem tinha Facebook, não tinha Instagram. Nada, a gente não tinha nem Orkut. O Orkut veio, sei lá, 2008 que começou, se eu não me engano. 2007, foi no final da faculdade já. 2007, assim, tinha o Orkut. E antes disso era só, assim, a vontade mesmo. Como é que é o nome? MSN? MSN. Eu forçava bastante. Verdade, que você conseguia fazer a pessoa chamar a atenção da pessoa, né? E os textos que a gente conversava horrores no telefone, e a gente ia ficar digitando. Aí o J era o último, tinha que clicar 3 vezes, né? Não é? Como nós conversávamos, e agora, assim, né? Gente, como que mudou? Nossa, eu lembro que eu fui ter celular, assim, desse... Já era no 3º ano, assim, de faculdade, 4º, que a gente começou a mandar mensagem. A gente escrevia carta uma pra outra. Você também grava? Meu Deus, não vamos falar da idade, não. Não, carta tanto pros namoradinhos quanto pros amigos. Sim. Nossa, minhas amigas mudavam de cidade e eu mandava carta, uma amiga em Curitiba também, que nossa, gente, é muito legal isso. Era muito legal. O papel de carta, vocês pegaram o papel de carta? Gente, só te contar que essa menina tem esse papel de carta até hoje. Eu tenho. Não acredito.
E daí eu gosto muito de se tem alguma data comemorativa ou aniversário, eu gosto de escrever cartinhas ainda. Sim. Eu vou lá, eu ainda tenho 3 resmas de papel de carta que, tipo assim, Isso é tem 20 raro. anos, tá lá. Mas assim, eu não tenho dó de usar, eu gosto de usar, né? Minha mãe me ensinou que o que a gente tem que usar. Então daí eu vou lá, assim, ó, gente, vocês têm que guardar, porque esse papel tem mais de 20 anos. Parte da história, né? É. Você também mandava, Gra, cartinhas assim? Com as Papel amigas? de carta. Sim, as amigas tudo foi embora, nem sei se tem ainda, mas mandava cartinha pras amigas. Era tão Era legal, né? É. Acho que tinha uma coisa bem mais afetiva, né? Hoje, sei lá, o WhatsApp, mesmo tempo que ele veio pra ajudar, ele também meio que afastou, né? As pessoas, né? Além de sobrecarregar, né? Porque, meu Deus Sim, do céu. É você parar, né? Isso Pra aí. você escrever a carta. Então você faz assim, poxa, a pessoa parou, pegou, sentou, pensou o que ela ia escrever. Tem emoção ali, humildade, né? Sinceridade, amor. Nem ligação não Hoje tem em mais dia- hoje, não é? Não. A pessoa não é refém do Não. WhatsApp. Tem gente que hoje. acha ruim se você liga. Hoje não tem mais ligação. Até de bom tom hoje a gente perguntava, posso te ligar? Posso ligar? É. Tava isso. Até o áudio, né? Posso te mandar um áudio, né? É. É verdade, tem mesmo. A etiqueta da comunicação São- teve uma mudança aí. Bem grande nesses anos todos, né? Sim. Meu Mas Deus, é bem o que outra você coisa. falou, Gra. Ao mesmo tempo que faz com que a gente fica próximo de pessoas que estão longe, também afasta, Afasta. né? De bastante. alguma forma. Né? Ele veio Esse pra ajudar, mas contato, também né? veio pra... Sim. Pro ser humano ficou meio estranho. Eu penso assim, o WhatsApp ele veio pra ajudar, mas ao mesmo tempo ele veio pra... Sei lá, o ser humano meio que se afastou um do outro. Eu acho que tudo que... A gente As tem que saber pessoas- usar tudo com equilíbrio, né? Moderação, né? Sim. É isso, saber ali a hora que você vai usar. É essa questão também, que nem na nossa profissão, né? Que a gente recebe o WhatsApp o tempo inteiro, que nem a gente cuida. A gente faz projeto, a gente cuida de obra, a gente tá ali em todas as etapas de um projeto, né? Então, sim. a demanda, as quantidades de pessoas que falam com a gente durante o dia, assim, é enorme, porque é desde o cliente, que é a pessoa ali que tá fazendo a sua clínica ou a sua casa, até o construtor, ao gesseiro, Os marmoreiro. prestadores. muito, né? Todos, Muita gente, né? Todos Na vida, né? falando com a gente, né? Porque quando a gente atua desde projeto até gerenciamento de obra, a demanda é muito grande. Então, assim, a gente tem que também ali ter um limite, né? Sim. Então, assim, a gente recebe mensagens o tempo todo, a gente vai respondendo conforme a gente consegue, mas também, ó, fim de semana, a gente evita responder. Só se for uma coisa muito grave, ou se tiver uma obra rolando durante o fim de semana. Depois do horário do expediente, a gente também tenta ali se preservar um pouco, né? Porque, que nem, eu sou autêntica 100% do tempo. Sim. Eu não tenho outra. Mas eu acho que quando você tem um CNPJ, você não consegue desprender. Não né? consegue. Você é o tempo inteiro. Você fica preocupado com segunda-feira vai ter alguma coisa de algum cliente. Acho que na empresa também é assim, né, Gra? Nossa, o domingo, 4 horas da tarde, Nossa. meu Deus. Mas até quando... Né? O domingo, 4 horas, a gente... peraí. Já começa a planejar, né? já. Mas eu falo que também... E são coisas que a gente vai... sempre a comunicação, né? Hoje a gente já aprendeu o quê? Quando a gente vai conhecer a pessoa pela primeira vez, principalmente quando são clientes novos, Certo. né? Que nunca viram Sim. a gente. Então, beleza, fomos, deu certo, vamos trabalhar juntos. Eu sempre falo assim, olha, você tem pra Adriana, mensagem é para se mandar quando você conseguir. Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade que se ela não manda naquela hora, Uhum. ela esquece. E pra gente, muitas coisas, às vezes é essa vírgula que faz diferença pro negócio já resolver mais rápido, né? Então eu sempre falo, né? Que às vezes as pessoas ficam com dedos, né? Ó, tudo que for mensagem, você manda na hora que você consegue e eu vou responder na hora que eu posso. Sim. O que Não tem problema mandar mensagem. aleatória. Qualquer horário, não Sim. tem problema. É. Porque a pessoa teve um insight aquela hora, ela lembrou de alguma coisa da obra dela naquele momento. Aí, se ela não mandou na hora, ela vai esquecer. Então, assim, não tem problema mandar uma mensagem que seja de madrugada, não tem Uhum. problema. Só que a gente vai responder a hora que a gente tá conseguir. certo. É isso. E se for não uma tem coisa discussão muito disso. urgente, principalmente com Liga. prestador de serviço, né? Esses a gente sempre frisa. E, assim, ó, é urgente, você precisa me ligar, porque mensagem eu sempre vou assumir que eu vou poder ter um tempo. Sim. Às vezes eu tô online lá no WhatsApp,
Só que eu estou, às vezes, numa videochamada com outro cliente, às vezes eu já estou trocando, tipo, enviando, a gente faz muito atendimento online, assim, quando o projeto já tá mais avançado, então a gente não precisa estar no tete a tete, vamos assim, em simultâneo. Então a gente vai, grava. Então, eu falo assim, liga. Daí sim, né? Volta a se usar a ligação, né? Ligação. Só que assim, toda vez que liga, eu acho que tá caindo o mundo. Pode ser que sim. mas atende na hora. Eu vou atender na hora porque eu sei que se tá ligando é porque realmente precisa comunicar naquele momento, e né? quando tá em gerenciamento, assim, aí... tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim, 6 horas da manhã o celular já tá pipocando já. Nossa, e a segunda então, né? Segunda, ainda mais quando a pessoa acabou não mandando nada antes, né? Aí tava esperando segunda de manhã pra mandar mensagem. Aí já tá lá. Não, e ainda eu sempre. Eu tenho algumas manias, né? Que nem, por exemplo, como eu tava há uns 3 anos atrás, eu tava num período muito assim acelerado, eu tava tendo muita ansiedade. Então, eu estabeleci alguns modus operandi. Então, que nem, por exemplo, escutar áudios de WhatsApp sem ser na velocidade 1, eu não escuto. Eu também não. Porque senão... Ela só escuta na 1. Só escuto. Eu só escuto. Eu só escuto na 1. Se tivesse o 3, eu colocava. Não. Ela só escuta na 1. Porque... Se ela vai escutar um WhatsApp do meu celular, ela muda e coloca no 1. Eu tô lá colocando no 2, aí ela, peraí. Aí ela mexe no celular pra escutar no 1. Porque isso tava me deixando acelerada naturalmente. E eu não tava percebendo por quê. E eu tava ficando assim, meu Deus. Assim, não, calma. Daí eu vou assim, pode ser que às vezes eu me arrependo dessas decisões da minha vida quando vem um áudio de podcast de 5 minutos. Mas eu vou, daí nesse dia, até esses, daí eu paro, daí geralmente daí nisso eu já pego o caderninho, eu vou escrevendo, né, se eu tô perto do teclado, e vou lá na paz, escutando, porque realmente eu percebi que tem certas coisas que estavam me afetando, né, e justamente por, assim... por mais que a autêntica, realmente, grande parte da Adriana é o lado escritório. Sim. Não adianta. É muito difícil separar. Até que tem vezes que eu tô muito sobrecarregada e a gente sai, às vezes... pra comer alguma coisa, eu falo assim, Mônica, pelo amor de Deus, não vamos falar de serviço. Quando alguém tá falando de serviço. Eu falo 24 horas se deixar, é o meu assunto. É o cotidiano de vocês ali. Daí eu falo assim, não, amiga, pelo amor de Deus, a gente tem que ter outro assunto. A gente tem outras frentes de interesse. Mas Daí eu vou fazendo esses mecanismos justamente também pra não sobrecarregar, porque senão vira aquela questão da descompressão, né? Acho sim. que é pra... Mas assim, se deixar, eu só falo disso. Eu também, meus assuntos preferidos. Vendas, negócio. Senão só fica nesse... Só trabalho, né? A gente também tinha esse problema com o Carlos, né? Que o Carlos é meu marido. Aí a gente ia pra casa, chegou uma hora que eu falei, Carlos, não conversa comigo de esquadria mais não, porque aí eu queria, não, tem um filho, tem casa, tem um cachorro, não, pelo amor de Deus. E eu, o Renan também, uma época a gente começou a conversar, Renan, você não liga pra mim, não. Deixa que dar, amanhã a gente conversa. E ele também é uma estratégia na casa dele também, porque tava levando também pra casa. Chega uma hora que você tem que, né, também, mesmo você tem que levar um pouquinho, mas vamos tirar um pouquinho, que senão você não vive, né? Daí acho que até é por isso, né, que nem a Mônica vamos conversar outro assunto, pelo amor de Deus. Acho que é até por isso que nem eu consigo, às vezes chega assim, eu quero um projeto fora da casinha, Mônica, Todri, é seu. Porque justamente acho que por eu conseguir ter esses momentos, né, de realmente, né, sair, ter esses insights. Esses tempos a gente foi numa palestra lá em São Paulo, em que foi bem legal, que ela foi metade sobre criação, né, porque graças a Deus a nossa área é uma área que a IA não vai substituir, porque o lado criativo a IA ainda não sabe fazer. Sim. Ela sabe responder ordens. E uma das coisas que eu friso muito, né, até para os meus aluninhos, as pessoas não têm um objetivo, mas muitas vezes elas não sabem ao certo o que elas querem, então elas não sabem descrever. A partir do momento que elas não sabem descrever, não tem como elas pedirem para ir a fazer uma coisa que elas não sabem pedir. Né? Então a área da arquitetura justamente é isso. Que faz parte, né, do nosso ofício, né? Do nosso ofício
entender o que a pessoa quer, que muitas vezes nem ela mesma sabe, e traduzir aquilo. Ver nas entrelinhas, né? Então, sim. ter essa sensibilidade, né? Então, até que nessa palestra que a gente foi, que foi bem focada. Então, assim, ela foi meio focada na parte de criação e meio como inserir a IA de forma para ajudar. Mas na criação, um dos caras que eu não decorei o nome, eu sou muito difícil de decorar nome, gente. E ele falou, assim, que os grandes insights que ele teve para grandes eventos, ele era da parte de eventos. E foi fora do ambiente de trabalho. Sim. Por mais que eles fizessem, né, aquelas partes de imersão, que não sei o que, esqueci um dos nomes técnicos aí Sim. da vida, né, do marketing, tudo. Ele teve fora. Então, da início, agora eu tenho licença poética para não trabalhar 24 horas. Ótimo. Ele falou muito dessa questão, tipo, de tudo que você vive vai te trazer a experiência que você precisa para poder criar coisas diferentes. E a gente percebe isso mesmo. Que, assim, as nossas experiências, uma viagem, um show que você vai, uma conversa no bar com os amigos. Sim. Então, coisas que são fora do seu dia a dia ali do trabalho te trazem essa experiência. Eles te trazem, tem uma palavra certa, que eu até falei pra você esses dias, bagagem. Sim. Eles traz a bagagem que você precisa. Então, na nossa profissão, como de criação, né, na parte da arquitetura que é a criação, porque a arquitetura é uma infinidade de coisas, né? Sim. E um pedacinho da arquitetura é a criação. Nessa parte, toda a bagagem de vida que você tem influencia para você conseguir criar ambientes melhores, mais aconchegantes, que traduzem ali o objetivo do espaço, né? O objetivo do espaço, e que sabe, conseguem acolher. E assim, cada detalhe que você coloca num ambiente, seja um ambiente institucional, seja um ambiente, seja uma residência, um lar, Sim. seja uma clínica, todo detalhe que você traz ali, que você coloca, a bagagem que você vai adquirindo durante a sua vida faz com que você consiga fazer um projeto melhor. Então, a gente, por mais que a gente não consiga desvincular o CNPJ do CPF, porque não dá. É quase mesclado. Não dá, a gente já entendeu isso. A gente consegue entender também que o CPF precisa ter experiências para conseguir abastecer o CNPJ. Nossa, sensacional. Então a gente vai e a gente consegue cada vez mais ver isso. E assim, esses 16 anos de profissão, né? Porque saímos da faculdade e já começamos a trabalhar. Nesses 16 anos, o que a gente criava lá atrás e o que a gente cria hoje nem se compara. Hoje, o que a gente cria é assim. E o mais legal é a questão da gente conseguir alinhar a criatividade com a funcionalidade. Isso que é o mais... Porque assim, criar coisa bonita é fácil. Agora você tem que criar coisa bonita e funcional. E que atenda a norma. E atenda a norma, nossa, sim. Então, esse é a grande sacada. E que a gente não consegue isso sem ter bagagem. Sem ter anos de experiência. É totalmente diferente. É até que uma das coisas que eu falo, que assim, é fácil você ser criativo num papel em branco. Sim. Agora, vai ser criativo seguindo uma diretriz. Ou uma RDC 50. Vai, RDC 50. Vai ser criativo com a RDC 50. Porque além de tudo, você tem que ser criativo e você tem que saber interpretar. Porque acaba que nossa profissão, ela é direcionada em leis. Sim. Né? Então, a gente temos na faculdade até disciplinas específicas voltadas à legislação. E até assim, que uma das coisas que a gente tem essa somos felizes dentro da Autêntica porque a gente consegue interpretar a lei, expressar de uma forma funcional e estética, o que é muito difícil e que isso dá um orgulho, sabe? Quando dá aquele calorzinho, bem, tipo assim, no coração, que nossa, tá dando certo, né? Até porque um escritório de arquitetura, ele não vive com 4 projetos simultâneos. Ele precisa de um volume. Sim. E que nem ser criativo
com o tempo, beleza, mas a gente tem que ser criativo naquele momento. Então, a tal da inspiração do artista, a gente não tem, assim, 6 meses pra desenvolver um projeto. Não. Pra vir inspiração. Porque é aquilo, e a inspiração vem dos contatos que você tem do CPF, como a Mônica tava falando. Né? Viagens que vocês fazem muitas vezes pra lazer. E dali sai inspirações também pro CNPJ. E nisso a gente vem percebendo que a gente tem mais facilidade de fazer coisas boas em períodos menores, né? Porque a gente precisa disso, porque a gente tem que ter esse fluxo que, graças a Deus, tem aumentado as demandas, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Hoje ela tá. Então, realmente é isso. Então, tem que fazer certo. Então, não adianta fazer por fazer. Tem que fazer certo, mas... E tem que sair, né? Então, até a gente brinca, né? A tal da inspiração, ela é necessária, mas a transpiração é o que realmente acontece. É o que acontece. O criativo não precisa ser só inspiração. Ele tem que ter um esforço, né? O Gra, as meninas passaram aqui pra gente como que começou a Autêntica, né? Fala pra gente de onde veio a inspiração do nome Inova. Inova. Isso. Vamos lá, o Inova, como eu falei lá no comecinho, o Carlos, que é meu esposo, né? Ele veio de uma outra sociedade. E aí não deu certo. E aí, eu também era de outro planeta. Eu era da área da saúde. Olha só. Que delícia! Quase 16 anos da área da saúde. E aí não deu certo a sociedade. Ele me pediu, vai ter que vir me ajudar. Tudo bem, vamos lá. E aí, fez a sociedade. Eu trabalhei ainda com a outra sociedade que ele tinha. E aí saiu, vamos sair, então vamos lá, vem comigo, vamos sair desse mundo que era o meu, que era a saúde, e aí a gente decidiu o que inova. Como não deu certo a outra sociedade, vamos fazer uma coisa diferente. E aí saiu da ideia do Carlos, Inova, que ele queria inovar, porque, né? E aí a Inova nasceu em 2017. Sim. E tá aí, dando certo, quase 10 anos. Mas eu penei, hein? Que mundo diferente, né? Pra quem cuidava de paciente, médico, hospital. Nossa. E de repente pra esquadria de alumínio e vidraçaria, totalmente diferente. Mesmo que é público, mas é um público diferente. É bem... Sim. Bem diferente com certeza. mesmo. Deve ser Ainda mais muito vocês diferente. que entram numa fase em que é um recurso, que é um investimento um pouco mais alto Mais dentro do alto. valor global da obra. Sim. Enquanto o projeto de arquitetura é um valor tão, assim, ínfimo perto do, né? A esquadria não, é expressivo, né? Então, lidar e a pessoa muitas vezes já tá num período de frustrações, né? Nossa, eu falo tanto pro Renan isso. Falei, Renan, a gente entra ali no meio da obra e a gente fica pro final. E aí o final da obra é complicado, porque o cliente ele já tá ali meio que exausto da obra, né? Então, ai, como que é difícil, Daí né? você tem que lidar, né? Você tem que tratar as dores, que foi um outro profissional que causou. É isso. E você colocou um ponto no começo, porque a gente vive uma população diferente depois da pandemia. Sim. Eu falo isso pro Renan, até brinca. Bem-vindos, até falei paciente, bem-vindos cliente 2026. Por quê? Porque eles vêm diferente. Até o Carlos, que tá há muitos anos já, ele fala, nossa, meu Deus, até ele tá se adaptando ainda. Então, a gente pega o problema lá atrás que ele teve, aí ele vem, eu falo que fica a esquadria, o móveis e o eletricista. Como a gente fica no final, assim, que não tá fácil. Ele não quer esperar mais o nosso prazo, né? Ele não quer mais esperar. Porque já atrasou tudo. Porque já atrasou tudo. Ele já cansou do prazo lá do começo. Ele não quer esperar o nosso prazo. E é um jogo bem complicado, né? Então, essa semana mesmo eu e o Renan ficamos olhando assim, tipo, e agora, Renan? E agora, Gra? Nós temos que soltar a obra. Mas, Renan, nós estamos no prazo. Não, Gra, não tem prazo. Então, assim, tá bem desafio mesmo. É a hora que aquela figurinha que o pessoal manda no WhatsApp representa muito. Quero chorar, mas não tenho tempo. Pra sofrer. Lá nós três, né? Que é eu, o Carlos e o Renan. Mas geralmente é mais eu e o Renan. Até as pessoas confundem, acham que ele é meu marido. Eu falei pro seu marido, eu falo. Falou meu marido? Falei, quem? O Renan, eu falei, não, mas ele não é meu marido.
Mas assim, aí essa semana a gente teve uma reuniãozinha com o cliente, né? Aí ele saiu, eu olhei pro Renan olhou pra mim e falei, Renan, e agora? Renan, tem que soltar, eu não tenho o que fazer. Porque não tem mais. Então, assim, é desafio. Hoje a obra tá um desafio bem grande, né? E acaba que também muitas pessoas têm que construir por financiamento, né? Sim. E o financiamento tem um cronograma. Tem. E por que eles não avisam? E o cronograma, assim, como é uma frente que a gente também mexe bastante nessa parte de planilha orçamentária com cronograma, né? Eu falo assim, gente, é muito difícil, porque que nem, por mais que a gente mastigue, isso não são todos os escritórios, a gente sabe, mas a gente sempre tenta mandar uma listinha, ó, na data da vistoria X, tal item, tal item, tal item, tem que estar pronto. Então, a gente sempre manda assim, ó, então na época Y, você quer antes, você já precisa começar a ver tal coisa, tal coisa e tal coisa. Mas assim... A esquadria, você precisa começar a ver a esquadria, pelo menos aí, uns 50, 60 dias antes dessa esquadria estar instalada. Por quê? Porque você vai ter o tempo de fechar, aí eles vão ter ali uns 40 dias, mais ou menos, 45 dias pra poder produzir e colocar na sua obra. Então, um bom planejamento de obra é essencial. É essencial. Por isso que é muito bom. O pessoal tá fechando muita obra também no Baldrame. Nossa, né? Eu falo pro Renan, que ótimo pegar assim, né? Porque, assim, é algo que já vai precisar ter. Sim, sim. Né? Sabe que vai ter. Sabe que vai ter. Já no projeto de arquitetura que você manda para aprovação em condomínio, que você manda para aprovação de prefeitura, já tá lá as esquadrias. Então, um bom projeto de arquitetura, você fez a concepção da casa, a gente já sabe todas as esquadrias. Fez o 3D, sabe aquele 3D bonito que o cliente vê? Naquele momento, as esquadrias já estão definidas. É aquilo. É aquilo. Tipo, no nosso projeto, isso não vem depois. Já então, tá no início, né, do projeto, né? Viu o 3D, ali a gente já vai colocar a esquadria certa. Então, a gente vai colocar já lá. Vai ter uma porta de 5 metros com 5 folhas. Ou com 4 folhas e essa porta vai ter 2,40, 2,70. Nesse projeto, já tá definido. Então, ele pode pegar e... não quis contratar gerenciamento. Vou fazer minha obra por conta. Ou vou fazer direto com o meu pedreiro. Tá? Ele já tem aquilo. Ele já sabe como que é a esquadria dele. Então, é a questão do planejamento. Porque lá no começo já tá tudo definido. E a gente não... Na verdade, o cliente nem pede pra mudar depois. Porque a gente já definiu tão certinho, sabe? A gente já fez aquilo com tanto capricho e a gente mostrou, ele aprovou. Se ele quiser mudar, a gente já muda naquele momento. Então, já tá tudo ali alinhado. Depois que passou o 3D, depois daquela parte, né, que você viu a foto da casa, toda bonita, assim, ou que você viu aquela fachadona de vidro da sua clínica ali, depois que você viu aquilo, se o cliente não pediu pra mudar na hora, a gente não precisa mudar mais. E, assim, eu acho que eu nem sei falar, acho que acho que 98% das pessoas não mudam. Ninguém muda depois. É muito raro. E se muda, é mais para, assim, geralmente, por exemplo, o sonho da persiana integrada. Sim. Na hora de fechar, precisou trocar e colocou a veneziana convencional. Quando muda, assim, a função tá se mantendo, só mudou por questão de orçamento. Mas, assim, geralmente já planeja. Eu falo que eu sou o terror dos vendedores, né? Porque eu sempre... Porque na fase de projeto, eu não... Já pergunta tudo. Eu saio assim, mas será que eu consigo fazer esse portão dessa largura e dessa altura? Pelo amor de Deus, preciso de uma consultoria de graça. Daí eu vou... Porque assim, eu não quero prometer algo no 3D que depois eu não vou conseguir... A pessoa não vai conseguir fazer com o orçamento. Porque também uma das características que a gente tenta respeitar é o quanto que você pode investir. Porque nisso a gente tem restrições do que a gente pode fazer ou não. Você tem que saber o orçamento. Né? Tem que saber então, não tem como gastar. E são raros. Até as pessoas que têm condições financeiras, hoje em dia, elas não falam assim, faz aí de qualquer jeito. Não.
né? A gente trabalha, né, dentro. E eu falo assim, que da início eu pergunto pro vendedor, né? Tiro as dúvidas, daí ele pensa, nossa, daqui uma semana... Não, daqui 3 meses, daqui 2 meses, tá chegando uma... De orçamento. Mas porque eu pergunto assim, às vezes tem coisa que eu quero saber, né, na planta nosso processo, né? A Autêntica Trabalho. Geralmente a gente faz geralmente não, sempre. É planta baixa e depois fachada 3D. Né? Então a gente tá bem redondinha a planta baixa, daí a gente vai pra fachada. A gente já faz a planta pensando numa fachada, mas o cliente ainda não tá sabendo, né? Então nisso, muitas vezes eu realmente, tipo, eu consigo deixar esse vão nessa proporção, eu consigo fazer, a gente tenta... problemas que a gente tinha na obra, né? Tipo, da esquadria ficar com uma espessura maior, daí eu não tenho uma parede que tenha a largura, né? Não importa. 4 folhas, o cliente quer 6. Nossa. Então, assim, desses pormenores, pelo amor de Deus, eu preciso de uma consultoria de graça. Ainda bem que tem os técnicos, né? Mas essa parceria, assim, da gente poder ter um contato com quem fornece qualquer coisa é essencial pra gente. Porque faz muita diferença. Como a gente utiliza isso no nosso processo criativo, por isso que não muda o projeto depois. Por isso que depois não precisa aumentar a largura da parede, porque a gente já pensou antes. E a gente já deixou isso claro. E já conversamos com quem fornece. Sim. Então faz toda a diferença. Faz mesmo. É aí que a parceria acontece, né? Realmente. Sabe o que eu tô observando? Que a gente tá falando sobre por trás do CNPJ, a essência e tudo mais. E a gente vê a paixão, assim, de vocês, tanto da parte da Gra com a Inova e vocês da Autêntica, que a gente mais falou do projeto, da obra, das coisas que são importantes, do que o assunto principal, que seria mesmo por trás do CNPJ. Por quê? Porque tem essa paixão, porque não tem mesmo como desvincular, né? Então, assim, é o assunto preferido, né? Que eu percebo, assim, porque tem paixão, porque tem amor por aquilo, né? E a gente vê, assim, tem alguns profissionais, não falo nem só da área da arquitetura, que a gente vê que tá ali, mas não, né? Às vezes poderia estar em outro lugar, né? Você vê que não tem isso. E aqui com vocês a gente sente muito isso, muito forte. Eu não consigo me enxergar sendo outra coisa. Não, e a Dri foi bem legal, porque ela tem a paixão da parte acadêmica, que ela já deu uma aula aqui pra nós, né? E mais a parte do escritório. Acadêmica é muito recente, eu tô no meu terceiro, acho que só 2 anos e meio. Mas dá pra ver que você é muito feliz fazendo isso. Isso também. Mas eu me descobri, porque eu nunca sonhei, eu sempre... O arquiteta de escritório, esse sempre foi o meu sonho. Né? Então, projetista, fazer projeto, eu brinco, né, que ter que ter esses filhos, né? Sim. A gente cria, gente, não adianta, pra mim, cada projeto é um mini filhinho. É verdade. Né? Eu tenho essa sensação, né? E daí caiu, né, essa oportunidade, por incrível que pareça, né? Eu tenho um mestrado que estava engavetado aí desde 2018, desde 2018 estava engavetado o mestrado, e caiu, mas assim, essa parte de docência mesmo é algo muito novo na minha vida. Mas muito bom. Achei legal. Tô aí ainda, meninas, não desisti. Nossa, gente, que história. Que história, sério. Eu conheço vocês já tem um tempo e eu não sabia de tudo isso, foi muito bom bater esse papo, conhecer um pouco mais por trás do CNPJ aí da Autêntica, que faz tudo acontecer, essa essência de vocês. Da Inova Prudente também, a Gra é um docinho, gente. Nossa, é um docinho. Ela some, aí eu fico brava com ela, aí depois ela volta um docinho, aí não consigo nem brigar. Renan, tá vendo que não é só você que eu não respondo o WhatsApp, Renan? Um dia eu achei que aconteceu alguma coisa com ela, eu falei, Carlos, a Gra sumiu, ela falou que não tava bem, o que aconteceu? Não, tá aqui. Né? Foi até engraçado. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, né, estar aqui compartilhando esse momento com a gente sabe que é muito corrido também, né, o trabalho ali de vocês, também, né, de esquadria, nós sabemos também, e hoje o Renan não tá aqui aparecendo, mas está aqui conosco, né, presente também, que cuida muito da parte comercial, então assim, obrigado, gente, por esse momento, viu, de compartilhar com a gente aí um pouco dessa história bonita de vocês, viu? Uma história bem obrigada legal. a você, nossa, a gente fica super feliz, né? Sim, sempre precisar conversar, eu tô aqui. Vamos fazer a segunda temporada. Vamos fazer, e aí a gente fala mais e
mais. Sim, não, porque se deixar a gente fica aqui, porque quando a gente fala que a gente Se gosta, deixar. né, não é um sacrifício, né, então é uma Não. coisa assim que você fala é natural, né. É isso. Dava pra prolongar. Vários Sim. temas. Vários né? Vai temas. emendando no outro. Gente, mas obrigada, né? Obrigada a você, Agora Josi. vamos aguardar aí sair esse episódio, Obrigada, que agora até eu obrigada. fiquei ansiosa, né? Passar essa emoção toda. E assim a gente encerra o nosso podcast Por Trás do CNPJ com o Escritório Autêntica e a empresa Inova Esquadria, que faz parte aqui do Metropolitano Presidente Prudente. Fica ligadinho aí.